Olá pessoal, bem-vindo à aula 3. Nessa aula eu vou falar de concorrência perfeita, em particular a gente vai ver estruturas de mercado e monopólio, mas existem vários tópicos nessa aula também que não serão abordados. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Tá? Então vamos lá começar a nossa aula, deixa eu projetar aqui. Nós temos vários tópicos aqui para uma aula só, tá? Eu vou falar do tópico estruturas de mercado, tipos de mercado, monopólio, que é um tópico super importante, 4 que são barreiras, né? Para entender monopólio é preciso também entender as barreiras à entrada, monopsônio, um assunto particular aqui, 6 que é eficiência, e 7 a gente volta em monopólio, um determinado tipo de monopólio que é chamado monopólio natural. Tá? Atipicamente eu vou dividir essa aula aqui, como tem muitos tópicos, em várias aulas menores. Então essa aqui vai ser a aula 3.1. Essa aula aqui vai ser como monopólio e barreiras a 3.2. Tá? Monopsônio merece uma aula só para esse tópico. Então essa é a 3.3 e nós vamos ter o 3.4, que são esses dois tópicos de eficiência e monopólio natural juntos. Então vamos lá para ver esse tópico de estruturas de mercado e tipos de mercado. Vamos entender o que está acontecendo aqui agora. Em micro 1 nós estudamos primordialmente os mercados de concorrência perfeita, em que o número de consumidores, chamado aqui de N, e de firmas, chamado aqui de S, é muito grande. Então ambos são muito grandes, tá? Alguns livros colocam N e S tendendo a infinito. É claro que isso aqui é uma extrapolação, né? Nunca a gente vai ter infinitos consumidores e infinitas firmas, mas a gente está falando de quantidades muito grandes, porque aqueles consumidores eles podem fazer compras diversas vezes, cada uma dessas vezes eles vão atuar num período de tempo específico. Então é uma quantidade inúmera de consumidores mesmo, e atos de consumo e decisões de consumo. Tá? No caso das firmas, né, são inúmeras firmas competindo entre si. Então, em termos aqui, quando esse N e esse S ficam muito grandes, a gente aproxima que existem infinitos consumidores e infinitas firmas. Em micro 2, nós nos concentraremos em situações com um número bem menor de produtores e consumidores. No extremo, nós temos o caso de monopólio, em que S é igual a 1. Então, repara aqui que em micro 2, a gente sai de uma situação extrema para outra. Tá? Enquanto que o modelo de concorrência perfeita assumia muitos consumidores e muitas firmas, de forma que nenhum deles tinha poder de mercado, ou o poder de mercado de cada um deles era ínfimo, né? Afinal, se dividir 1 por infinito, você tem 0. Para micro 2, a gente vai começar a analisar um outro tipo de estrutura de mercado, onde o número de consumidores continua ainda muito grande, então você vai ter um número de consumidores incontável, mas o S passa para outro extremo, onde só existe uma firma. Tá? Esse é o caso de monopólio, né? Apenas uma firma ofertando nesse mercado. Por que a gente passa desses dois extremos? Porque é mais simples, tudo bem? Esse extremo aqui é o modelo mais simples que nós temos, né? Como a gente viu nas aulas passadas, tanto na aula 1 quanto na aula 2, a gente usa toda hora aquele esquema de oferta e de demanda, não é isso? E o esquema de oferta e demanda pressupõe a concorrência perfeita, né? Ele é um modelo que funciona daquela maneira, tal como nós explicamos, em concorrência perfeita. Existem infinitas firmas tentando ofertar aqui esse produto e existem, né, infinitos consumidores demandando um produto específico. Né? Novamente, as quantidades não precisam ser infinitas, mas são inúmeros a ponto de cada um deles não ter poder de mercado. Então essa situação extrema aqui, onde a gente analisa apenas uma firma, mas muitos consumidores, ela é a segunda mais simplificada. A gente vai ver que o monopólio aqui simplifica algumas coisas da forma como a gente vai ver. Tá? Bom, mas por enquanto é importante guardar isso aqui. Situações que se desviam da concorrência perfeita
conferem poder de mercado ao lado que está em menor número, né? Isso é uma coisa curiosa em termos de estratégia de concorrência, estratégia econômica, né? Lembra que na economia o poder aí está na escassez, tá? Escassez, controlar o recurso escasso é o que confere poder na economia. Como as trocas são voluntárias, vamos lembrar aí que a gente está falando de indivíduos e firmas trocando voluntariamente, né? Então, como isso aqui ocorre, a escassez é o que controla o chamado poder de mercado, tudo bem? Então, quem controla a escassez, controla isso daqui. E poder de mercado se você é o único que oferta um produto que é muito escasso, é porque você vai ter muita vantagem de barganhar por quem está procurando aquilo, tá ok? Então esse poder de barganha, poder de mercado, ocorre em quem está em menor número, né? No caso, quem está com a escassez, tá? Isso é muito interessante porque quando você vai falar de outras coisas, né? Por exemplo, pelo poder da força, é mais vantajoso você estar com quem está em maior número, né? No caso da força, é o contrário, né? Estar no grupo de maior número é mais vantajoso. Mas no caso da escassez, ter esse poder sobre a barganha, sobre algo que é raro, mas muitos procuram, é o que dá mais poder de mercado. Seja ele ofertante, ou seja ele até demandante. Tá? Em alguns casos a gente vai ver o caso contrário aí do monopólio, que é o monopsônio, né? E o monopsônio é só um comprador, tá, okay? Mas esse um comprador ele possui poder de barganha muito alto também, por ser o único que pode comprar uma determinada mercadoria. A escassez está do lado da compra nesse caso. Bom, na verdade você pode usar esse poder de mercado de diversas maneiras. É todo o tópico de micro 2 de concorrência perfeita que nós vamos ver aqui, tá? Bom, vamos definir melhor. Poder de mercado é a capacidade dos vendedores ou compradores exercerem influência no preço de uma determinada mercadoria. Então, quando você consegue mudar o preço de uma mercadoria a seu bel prazer, quer dizer que você possui um poder de mercado. Então, quando você, produtor, consegue estabelecer o preço de uma mercadoria que você mesmo vende, é porque você tem algum poder de mercado. Repare que na concorrência perfeita, você não pode colocar seu próprio preço. Tá? Por que não pode colocar seu próprio preço? Porque você tem que adotar o preço que é de todos os outros, tá? Que é o preço do mercado. Vamos colocar aquele esquema simples. Tá? Se o produtor coloca um preço maior do que o preço de mercado, não vai ter nenhum cliente. Tá? É um caso extremo, mas que ilustra bem aqui o funcionamento de concorrência perfeita. E no outro caso, né? Olha só que interessante também. Quando ele adota um preço menor do que o de concorrência perfeita, ele vai capturar, digamos assim, todos os clientes. Então repare como isso é forte, na verdade. Tipo, você usar para um lado ou para o outro, né? Você perde todos ou ganha todos, né? E a realidade nunca é esses dois extremos, né? Sempre tem alguma coisa ali no meio dessas possibilidades aqui. Então, na verdade, eu acho que os modelos econômicos são mais próximos do que a gente estuda em micro 2, com algum poder de mercado, mesmo que seja para o pequeno produtor ali, do que esses de concorrência perfeita, onde qualquer variação dos preços você perde todos os clientes ou ganha todos os clientes se estiver abaixo do preço de mercado. É claro que mercados muito densos e com muita facilidade de participação, como no caso dos mercados financeiros, né, realmente qualquer diferença de preço atrai muitos compradores e afasta muitos compradores. Tá? Então a gente chama isso de mercados muito densos. Só que no caso dos mercados financeiros, o que acontece na verdade é um problema de informação que a gente vai falar lá na aula 12. Então, um tópico mais para frente, tá ok? Mas a informação não é a mesma para todo mundo, então isso insere uma problemática em relação ao modelo de concorrência perfeita que é visto em micro 1, tá? Então, vamos voltar lá para a aula, que existe uma maneira
de medir o poder de mercado. Quando os vendedores cobram um preço acima do custo marginal, dizemos que eles têm poder de monopólio. E esse poder de monopólio pode ser medido pela proporção do preço que ultrapassa o custo marginal. Vamos ver isso. Esse índice é chamado pelo um Lzinho aqui porque é o índice de Lerner, tá? Formalizado pelo economista Abba Lerner. Ok? Bom, o que diz esse índice? Na verdade, veja só, ele coloca aqui o PM, né, que é um preço de monopólio, mas pode ser preço de qualquer vendedor que tenha algum poder de mercado. Tá? Então o índice de Lerner é isso aqui, ó, PM menos o custo marginal sobre PM. Um resultado bastante conhecido de concorrência perfeita é que em concorrência perfeita nós temos que o preço dessa mercadoria para esse vendedor é a mesma coisa que o custo marginal. Novamente, por aquela dinâmica, né? Se ele cobrar mais do que o custo marginal, ele está perdendo clientes. Se ele cobrar menos, ele ganha todos os clientes possíveis e alguém vai ter que contrabalancear ali. Mas eu não falei antes, né? Mas se ele estiver vendendo um preço abaixo do custo marginal, ele está perdendo lucros. Então, no limite, ele está tendo prejuízo. No limite, essa situação de vender abaixo do custo marginal é insustentável. Então, o que acontece com o índice de Lerner se o preço M é igual ao custo marginal? Nós vamos ter que CMG menos CMG vai dar zero e o preço M é também CMG, mas eu posso deixar de maneira geral aqui. Afinal, esse índice vai dar zero para qualquer custo marginal que seja positivo. Tá ok? Então o índice de Lerner pode ser zero e ele será zero quando? Ele será zero na situação de concorrência perfeita. Quando que esse índice é máximo? Tá? Esse índice é máximo quando nós temos que o preço de monopólio é máximo. E para ilustrar um preço de monopólio máximo, eu vou usar custo marginal igual a zero só para ficar bastante simples. Tá? Existe maneira de extrair um preço de algo que tem custo marginal igual a zero. Embora isso aqui seja mais teórico, existe um exemplo de monopólio natural sobre a fonte de água. A fonte de água teria custo marginal igual a zero e mesmo que esse custo marginal seja igual a zero, se alguém tiver um monopólio daquela fonte de água, ele poderá cobrar preços bem maiores do que esse custo marginal igual a zero. Tá? Mas inicialmente pense que esse custo marginal pode ser zero ou muito, muito baixo. Tá ok? Bom, então se o custo marginal é igual a zero, você pode ver que esse índice de Lerner, se você conseguir cobrar alguma coisa em relação a esse ponto, você terá poder de mercado pelo índice de Lerner igual a 1, e índice de Lerner igual a 1 é poder máximo de mercado, ou seja, né, um monopólio. Então você pode pensar também o índice de Lerner variando entre 0% e 100%. Tá? 0% é a situação de concorrência perfeita, onde não se tem nenhum poder de monopólio, e 100% é a situação de monopólio, onde se tem o total poder de monopólio. Quem quiser uma explicação um pouco mais sofisticada do que essa que eu acabei de dar, pode simplesmente recorrer ao argumento do limite dos preços. Tá? Então você não precisa supor custos marginais igual a zero. Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui. Você só vai precisar mesmo colocar o limite do preço quando esse preço se torna muito alto. Tá? Você pode levar o limite a infinito, embora nunca vai existir um preço de infinito para um bem, mas você pode tirar o limite do índice de Lerner quando o preço PM tende a infinito. Bom, a maneira mais fácil de tirar esse limite é você dividir inicialmente aqui tudo por PM no índice de Lerner. Então o custo marginal vai ficar dividido por PM. Inclusive o PM da fração fica dividido por PM. Que é apertado aqui, mas dá para ver, né? Então nós temos que é 1 menos custo marginal sobre PM sobre 1. E nós podemos ver que quando o preço fica cada vez maior, essa parte tende a zero,
Pode colocar uma constante aqui ou você pode colocar uma função. Embora quando você colocar uma função, você vai ter que garantir que o preço de monopólio aumenta mais rápido do que essa função, mas é fácil de garantir isso por algo que nós vamos ver mais à frente quando estivermos falando de monopólio propriamente dito. Então, coloque constante para ficar fácil. Se você tiver um preço cada vez mais alto aqui, a tendência dessa parte da fração é ir para zero, tudo bem? Ficando igual a zero, nós temos que estamos subtraindo, deixa eu pôr nessa parte aqui no canto, 1 menos 0 sobre 1, ou seja, o índice de Lerner também vai para 1, nesse caso. Tá ok? Só outra maneira de mostrar o índice Lerner aí. Então vamos lá. A outra forma de poder de mercado é quando os compradores podem obter preços abaixo do valor marginal atribuído à mercadoria pelo livre mercado. Tá? Então a gente vai dizer que existe um poder de monopsônio, tá? Que é quando existe um único comprador para uma determinada mercadoria. Também bastante interessante, a gente vai medir isso mais para frente. Tá? Novamente, o índice de Lerner vai ficar entre 0 e 1, ou 0% e 100%, para quem quiser colocar dessa forma. Tá? Então, um índice bastante interessante aí para medir a força de uma determinada firma no mercado. E o poder de monopólio é determinado em parte pelo número de empresas que competem nesse mercado. Tá? Muitas empresas competindo no mercado geralmente confere baixo poder de monopólio. E o contrário é verdade. Caso exista apenas uma empresa, o poder de monopólio dependerá inteiramente da elasticidade da demanda. Isso aqui é bastante interessante. E uma força limitadora do monopólio é a própria demanda. Quanto menor for a elasticidade da demanda, maior será o poder de monopólio da empresa. A gente vai falar disso mais para frente, mas antes disso eu preciso falar agora de uma fórmula muito particular de monopólio, que é chamada de fórmula de markup, tá? Fórmula de marcação de preços que ocorre no monopólio. Então vamos ver como é que essa fórmula de markup funciona. Eu gosto de lembrar da fórmula de markup da seguinte maneira: preço de monopólio igual ao custo marginal. Porém, a gente já sabe que preço é igual ao custo marginal numa concorrência perfeita. Então, existe um casinho na fórmula de markup que multiplica o custo marginal, né? É interessante pensar que se esse casinho é igual a 1, nós temos que esta firma está de fato em concorrência perfeita, ok? Então, para cobrar algo um pouco maior do que o custo marginal, qualquer firma que pretende ser monopólio precisa cobrar algo maior do que 1. Bom, mas aí a gente tem que saber como é que é obtido esse K. Então, esse K aqui, ele tem uma razão de ser. Ele será dado por módulo da elasticidade sobre elasticidade menos 1, também em módulo, vezes o custo marginal. Como a gente obtém essa formulazinha do K, nós vamos ver mais para frente nesse curso. Existe até um exercício sugerido sobre isso. Posso escrever essa mesma fórmula de uma outra maneira. É como se eu dividisse elasticidade em módulo em cima e embaixo. Então deixa eu colocar aqui. Então estou dividindo por Ezinho em módulo, tanto no numerador quanto no denominador. Tá? Só para ficar com uma forma mais simplificada, tal como nós vimos lá no slide. Então isso aqui vai cortar e vai virar 1. Nós vamos ter que preço de monopólio é igual ao custo marginal sobre 1 menos 1 sobre o módulo da elasticidade. Essa forma aqui de ver é muito útil, pois nós vamos ver que quanto maior essa elasticidade, então podemos tirar o limite agora. Limite desse preço de monopólio, fórmula de markup. Quando a elasticidade em módulo tende a infinito, lembra que a elasticidade é sempre negativa, sempre menor do que zero. Aqui eu estou fazendo um módulo, então quando o módulo dela vai para infinito, nós temos o seguinte resultado: custo marginal. Aqui no caso estou falando de um custo marginal, logicamente positivo, e fica fácil de ver que quando esse valor em módulo aqui do E fica muito grande, eu estou subtraindo 1 menos 0,
ou seja, a gente chega de novo no resultado de concorrência perfeita. Em resumo, elasticidade em módulo muito grande, uma alta elasticidade produz resultado similar ao de concorrência perfeita. Então o resultado interessante é isso, mesmo tendo poder de monopólio, se a elasticidade for muito grande, nós temos concorrência perfeita no fim das contas. E para quem gosta de se aprofundar nesse tema, concorrência perfeita nada mais é do que uma elasticidade perfeitamente horizontal. É aquele preço determinado pelo mercado para todos os ofertantes desse mercado. Mas você poderá reparar também que na fórmula de markup, o Ezinho da elasticidade nunca poderá ser em módulo igual a 1. Então, é igual a 1 está proibido. Por quê? Você teria uma indeterminação nesse caso. Mas você está dividindo algo por zero. 1 menos 1 dá zero, você estaria dividindo esse custo marginal por zero. Então, você tem que tirar o limite quando esse é em módulo, se aproxima pela direita de 1. E o que acontece com o preço de monopólio quando você se aproxima de 1 pela direita? Vocês podem fazer várias contas aí para testar. É que o preço de monopólio tende a infinito. Ou seja, esse poder de mercado vai ficar muito grande, o preço fica muito grande quando a elasticidade é baixa. E ela nem precisa ser zero. O monopólio está sempre num ponto da demanda onde a elasticidade é maior do que 1. Guardem isso. Então, uma maneira de ver também é que quando existem diversas empresas, o poder de monopólio dependerá de como elas interagem entre si. Quanto mais agressiva for a competição, menor será o poder de monopólio de cada empresa. Então é interessante aqui que na fórmula de markup, ao invés de colocar esse 1 que eu coloquei aqui, e 1 sobre a elasticidade, eu posso colocar, na verdade, o número ou o market share da firma. Olha só como é que fica interessante. Eu tenho SI e esse SI é o que nós chamamos de market share da firma 1. E nós vemos aqui que é o preço de monopólio da firma 1. É claro que se tem mais firmas, ela não é mais um monopólio estrito sensu, a gente está falando do poder de monopólio de uma firma que está em concorrência. Depois nós vamos ver concorrência monopolística e vamos ver como esses termos se aplicam. Mas esse Szinho I aqui nada mais é do que, em inglês, share, né? Of the market. Traduzindo, fração do mercado. Bom, mas como é que a gente obtém esse SI de fração do mercado? Bem, é simples, basta pegar a produção da firma I sobre o somatório da produção de todas as firmas nesse mercado. Então é o quanto que essa firma produz em relação ao mercado todo, né? Com firmas iguais, só para simplificar essa continha, pois nem tem muita graça você trabalhar com todas as firmas iguais, né? Mas seria a produção da firma I sobre o número de firmas desse mercado, lembra que chamamos esse número de firmas de S, vezes QI de cada uma delas. Tá? Só outra forma de ver esse market share. Tudo bem? Então é isso que eu estou dizendo aqui. No caso onde todas as firmas são iguais, eu poderia ter colocado aqui do lado a equação mais geral, que é QI sobre o somatório de todas as firmas, QJ até S. Tá? Essa é a fórmula mais geral. Então essa conta fica bem interessante, porque se o market share da firma é baixo, se SI é baixo, tá? Próximo de zero, você pode ver que essa firma não tem muito poder de mercado, não tem poder de cobrar um preço de monopólio muito grande. Afinal, a gente está falando de um Szinho aqui que é muito perto de zero. Tudo bem? Se isso aqui é zero, você vai ver que essa firma está cobrando perto do custo marginal. Porém, se de fato Szinho é igual a 1, quer dizer que essa firma domina todo o mercado, quer dizer que ela produz tudo que o mercado está produzindo, ela é de fato um monopólio.
está produzindo 100% do mercado todo. Estamos falando aí de um monopólio, tá ok? Então fica bem interessante essa equação por essa forma, né? Por que é interessante? Porque o número de participantes no mercado é essencial e podemos classificar os tipos de mercado por esse tipo de informação, tá? Tem aqui um exercício para vocês mostrarem como obter a fórmula de markup a partir da receita total menos custo total, ou seja, a partir dos lucros é possível obter. Mais para frente eu mostro isso. Tem uma dica aqui para você fazer esse exercício. A tabela abaixo, finalizando essa aula, sistematiza as estruturas de mercado que nós vamos estudar. A concorrência perfeita é aquela com infinitos compradores e infinitos ofertantes, que nós vimos no começo da aula. O monopólio é a segunda mais fácil que nós vamos ver, continua com infinitos compradores, mas só temos um ofertante. O oligopólio abre um pouco mais esse número de ofertantes ali, continua com infinitos compradores, mas a gente vai ter um número de ofertantes que é igual a 2 ou mais, tá? Esse mais aqui não está limitado, porque depende um pouco da estrutura desse mercado e de como essas empresas competem entre si, tá? Mas aqui em micro 2, o segundo caso mais fácil é sempre supor S igual a 2. Ou seja, estamos falando sempre do duopólio. Tá ok? Duopólio é o segundo caso mais fácil depois do monopólio. Então a gente vai ver a maioria dos modelos de duopólio, extrapolando às vezes um pouco para modelos com mais de duas firmas. Depois a gente vai ver ainda nessa aula 3.3 o monopsônio, que inverte, coloca apenas um comprador e infinitos ofertantes, tá? Então é a situação invertida em relação ao monopólio. Mono aqui é de um, né? Psônio aqui no caso é de um obtenedor, de comprador, tá? Então apenas um comprador. Extrapolando isso aqui rapidamente para oligopsônio, quando nós temos dois compradores ou mais, mas ainda infinitos ofertantes. E por fim, a última estrutura de mercado que nós vamos ver em micro 2 é concorrência monopolista ou concorrência monopolística. Tá? Bem interessante, na verdade o número aqui de firmas e de consumidores não é muito certo, né? Você tem muitos consumidores, mas não é um número infinito. E na verdade o que se quebra mais importante aqui na concorrência monopolística é a homogeneidade dos produtos. Então, o consumidor de um determinado tipo de produto não é exatamente o consumidor do outro produto similar, tá? E o número de firmas é grande, mas também não é muito grande como na concorrência perfeita, mas também não é o caso de monopólio e oligopsônio. Tem vários concorrentes, mas eles todos produzem produtos mais ou menos diferenciados, tá ok? Eu diria que a diferenciação é um pouco o segredo aí da concorrência monopolística, tá ok? Então é isso, terminamos a aula 3.1 por aqui. Vejo vocês na aula 3.2, onde eu vou terminar essa parte de tipos de mercado e começar a falar de monopólios e barreiras. Tem mais alguns detalhes de monopólios que nós ainda não vimos nessa aula. Então, até lá!